E nos próximos capítulos da novela Renascer, Inácia terá um sonho com Du e notará um sinal de que ele está escondendo algo que ninguém sabe, nem os próprios amigos. José Inocêncio será alertado sobre Du não ser quem diz ser. Inácia, olhando para o patrão, fala: "Eu tô sentindo que tem alguma coisa de muito ruim naquele menino. Se eu fosse o senhor, ficava era de olho aberto." José Inocêncio fica preocupado e diz: "Não precisa se preocupar, Inácia, até porque são amigos de Teca." O fazendeiro, por segurança, decidirá investigar o passado de Du. Enquanto isso, Du planeja dar um golpe em Zé Inocêncio e ficar com parte de sua fortuna, sem imaginar que José Inocêncio tem um corpo fechado. Zé Inocêncio vai até Zé Bento e diz: "Eu tenho um trabalho para você, que não precisa de OAB para isso. Quero que descubra o passado desse tal de Du." Bento então decide ligar para Kika e pede um favor. "Eu sei que você ainda tá com aquele tal de Humberto. Eu queria que você pedisse para o tio dele, que é delegado, para me levantar tudo sobre o passado de uma pessoa." Kika, relutante, decide ajudar o ex-noivo, e quando recebe em mãos a ficha de Du, a moça fica chocada e fala: "Eu tenho que mandar isso para o Bento, antes que seja tarde." Uns dias depois, Du começará a colocar o seu plano em ação e diz: "É hoje que eu vou dar um jeito naquele velho." O rapaz sairá junto de José Inocêncio. É quando Bento recebe o dossiê do passado de Du, e ele e João Pedro ficarão de boca aberta e correrão atrás de Du e José Inocêncio. Será que Bento e João Pedro conseguirão salvar José Inocêncio? Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo isso poderá acontecer quando Inácia encontrar José Inocêncio e, aflita, ela fala: "Tem algo errado com esse menino. O Du, eu já tinha notado que ele não era boa pessoa, só que tem algo mais grave que ele esconde, algo que nem a menina Teca sabe." José Inocêncio se preocupa e questiona: "E o que é que esse sujeito tá me escondendo, Inácia?" Inácia responde: "Isso é algo que o patrão vai ter que descobrir, mas coisa boa não é." Inácia vai embora e José Inocêncio diz a si mesmo: "Eu não fui com a cara daquele moleque. Eu também sinto que ele esconde alguma coisa e eu preciso descobrir o que é." Enquanto isso, em outro canto da casa, Du conversa com Teca e fala: "A gente precisa dar um jeito de tirar dinheiro desse coroa, o José Inocêncio. Você mesmo viu o quanto que ele é endinheirado, Teca." Teca o interrompe e diz: "Eu não vou fazer nada disso. Voinho me trouxe aqui para dentro de casa. Ele vai ajudar meu filho, nosso filho." Du a interrompe e grita: "Eu não quero saber. Eu quero saber do meu futuro, não desse filho." Teca se assusta com o jeito dele e o rapaz fala: "Se você não me ajudar, eu vou atrás do José Inocêncio agora mesmo e conto toda a verdade." Teca se assusta mais ainda e antes que pudesse responder alguma coisa, Du fala: "A escolha tá com você. Se você não me ajudar, eu vou falar para ele que eu sou o pai do seu filho. Vou contar que vocês estão mentindo." Du dá as costas sem dizer mais nada. Teca quase chora e se questiona: por que o Du tá diferente assim? Ele não era desse jeito. Teca fica mais apreensiva ainda sobre o que deverá fazer. Enquanto isso, José Inocêncio procura Bento e avisa: "Eu tenho um trabalho para você." Zé Bento diz: "Se o senhor for jogar na minha cara que eu não sou advogado, pode parar por aqui."
José Inocêncio o interrompe e fala: Você não se preocupe, que para esse trabalho você não precisa de OAB. Eu preciso que você investigue um daqueles meninos, o tal de Du. Bento comenta: O senhor tem razão. Aquele sujeito não parece tão boa praça assim. Mas por que Painho quer que eu investigue ele? José Inocêncio responde: Porque eu sei que ele tá me escondendo alguma coisa. Pelo visto, deve ser algo muito sério. E eu preciso que você investigue ele. E é pra ontem. Bento aceita fazer o serviço, não perde tempo e liga para Kika. A moça, relutante, atende e Bento fala: Eu preciso de um favor. Kika escuta e Bento continua: Eu preciso que você descubra do passado de uma pessoa. Kika pergunta: E como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Bento diz: Você pode pedir ao tio do Humberto, o mesmo delegado que ajudou a Eliana. Kika se recusa, mas Bento explica toda a situação e o perigo que eles podem estar correndo. Kika, relutante, aceita ajudar Zé Bento. E enquanto isso, Du procura Teca novamente e diz: Eu tava pensando uma coisa aqui, Tequinha. No caso desse tal de José Inocêncio bater as botas, quem fica com a grana dele é você ou o nosso filho aí que você tá esperando? Teca estranha e responde: Que pergunta esquisita de se fazer, mas eu nem sei. Ele tem os filhos dele, não é que vai vir tudo pra mim não. Du continua pensando e diz: ainda tem esses outros filhos, vai ser um problema. O rapaz sai e em seguida Teca fica sozinha e questiona a si mesma. O que será que ele tá aprontando? Coisa boa não deve ser. Ele não teria coragem de fazer o que eu tô pensando, não. Não teria. Enquanto isso, Du se encontra com Neno e Pitoco e avisa: A gente precisa trocar umas ideias. Vocês precisam me ajudar. Nós vamos dar um golpe naquele coroa. E vamos pegar uma boa grana no final dessa história toda. Neno pensa um pouco e pergunta: Você tem certeza? Acho que não deve ser uma boa ideia. Pitoco diz: sem contar que o José Inocêncio tá ajudando a Teca e o filho de vocês. A gente podia ficar aqui e trabalhar. Du interrompe o amigo e questiona: Vocês não estão vendo as coisas direito, não? Não perceberam ainda o tanto de dinheiro que o coroa tem? Com a minha ideia, a gente vai poder mudar de vida, sair das ruas. Eu só preciso da ajuda de vocês. Será que vocês não conseguem entender isso? Pitoco continua apreensivo e Du começa a explicar os detalhes de tudo o que ele planejou. Enquanto isso, José Inocêncio aparece em casa, abre o armário ao lado da Santa e pega sua garrafa. O fazendeiro conversa com seu amigo dentro da garrafa e diz: Eu preciso que você me ajude. Eu quero que você mostre quem esse Du é de verdade. Eu sei que ele está escondendo alguma coisa. E quem vai me ajudar a descobrir é você. Na sequência, Kika recebe o resultado do dossiê do passado de Du. E ao ler, a mulher fica em choque e fala: O Bento tem que ver isso, urgente. Todos naquela fazenda estão correndo um grande perigo. Kika não perde tempo e manda todos os arquivos para Bento e tenta ligar. Bento responde e Kika, sem perder tempo, fala: Bento, vocês estão correndo um grande perigo. Bento fica preocupado e Kika fala tudo o que descobriu de Du para o rapaz. José Bento, ao desligar, olha os documentos que Kika lhe enviou. Bento toma um susto enorme,
arregala os olhos e diz: Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Não posso acreditar no que eu tô vendo. Meu Deus, isso é bem pior do que eu pensava. Painho precisa ver isso daqui o quanto antes. Bem que Inácia estava certa quando ela disse que esse sujeitinho estava escondendo alguma coisa. Eu só não imaginava isso. José Bento continua pasmo ao se deparar com uma informação que jamais pensou que iria ver em toda a sua vida. Ele, sem perder tempo, sai e ao ver João Pedro grita: João! João! João Pedro, ao ver o desespero do irmão, se aproxima e pergunta: O que aconteceu, Bento? Parece até que você viu uma alma penada. Bento, sem arrodeio, explica tudo para João Pedro e o rapaz, sem perder tempo, vai em direção da fazenda, junto de Bento. No carro, João fala: Nós temos que chegar na fazenda antes que o pior aconteça. Enquanto isso, Pitoco encontra Teca e com um jeito preocupado avisa: A gente precisa conversar, é sobre o Du. Teca comenta: Eu sei que ele tá bem diferente desde que apareceu. Será que tá acontecendo alguma coisa? Ou será que aconteceu alguma coisa enquanto ele estava fora? Ele tá muito esquisito. Pitoco a interrompe e fala: Não, Teca, é uma coisa bem pior. Du tá planejando dar um golpe no seu José Inocêncio, ou coisa pior. Quando escuta aquilo, Teca arregala os olhos, entra em choque e diz: Não, eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. Não pode ser verdade, não pode. Pitoco fala: O Du tá completamente fora de controle. Ele pensa até em se livrar do teu voinho, Tequinha. Você tem que fazer alguma coisa. Precisa parar o Du antes que ele faça alguma coisa com o Coroa. Ou antes que ele conte toda a verdade. Teca fica mais desesperada ainda. Concorda com o amigo e diz: Ainda bem que você me avisou, Pitoco. Eu tava vendo, mas não queria acreditar que o Du faria algo assim. Enquanto isso, em outro canto da casa, Du se aproxima da cozinha e vê Mariana conversando com Inácia. O rapaz se aproxima para escutar e ouve quando Mariana diz: José Inocêncio tá sozinho lá no escritório. Ele pediu para ninguém incomodar ele por enquanto. Não sei se ele quer descansar ou fazer alguma outra coisa. Inácia responde: Quando é assim, é melhor deixar ele lá, sem incomodar mesmo. Du se afasta na mesma hora e cochicha consigo mesmo. Então quer dizer que o José Inocêncio tá sozinho, dentro do escritório. Então vai ser agora mesmo. É agora ou nunca. O rapaz pega um pedaço de bolo e coloca algo dentro. Du sai andando para colocar o seu plano em prática e se aproxima do escritório de José Inocêncio com cuidado. O namorado de Teca abre a porta do escritório de fininho e vê José Inocêncio sentado de costa. Com mais cuidado ainda, Du fecha a porta do escritório e se aproxima lentamente em direção a José Inocêncio. Até que de repente, José Inocêncio olha para trás e ao ver o rapaz pergunta: O que você está fazendo aqui? Du olha para o fazendeiro e diz: É que Teca me pediu para trazer esse pedaço de bolo pro senhor. José Inocêncio pergunta: E onde é que ela está? Du responde: Ela estava um pouco cansada e foi descansar. José Inocêncio pega o pedaço de bolo e se prepara para comer. É quando, na mesma hora, Teca entra e ao ver a situação grita: Não! Para, voinho! Não coma! José Inocêncio se assusta e joga o pedaço para longe.
Du arregala os olhos e antes que pudesse fazer alguma coisa, José Bento e João Pedro chegam. Bento olha para o pai e mostra tudo o que descobriu. O fazendeiro fica sem acreditar no que vê, arregala os olhos e gagueja. Eu não posso acreditar em uma coisa dessa. Du, vendo que a situação estava se complicando, tenta se defender. E João Pedro se aproxima com um jeito intimidador e fala: não adianta você mentir para nós, porque já sabemos quem você é de verdade. Eu sei o segredo que você está escondendo de todo mundo aqui, inclusive da Teca. Teca fica em choque com toda aquela situação e pede uma explicação. Du tenta se explicar e gagueja de nervosismo e responde: eu não sei do que você está falando, não sei que conversa é essa. José Bento também o interrompe e diz: você pensou que ia vir aqui, enganar a gente, se livrar de Painho e ia dar tudo certo? José Inocêncio, olhando para os documentos que Bento lhe entregou, fala: aqui diz que você é procurado pela polícia por dezenas de coisas erradas que fez. No seu histórico tem inocentes, pais de família, mulheres, inclusive mulher grávida. A sua ficha é muito longa, muito mesmo, e aposto que nem a Teca sabia sobre essas coisas. Du, quando escuta aquilo, percebe que a casa caiu, fica mais assustada ainda e diz: eu aqui não vou ficar parada aqui, já deu pra mim. O rapaz tenta sair correndo em direção para fugir, mas José Inocêncio o impede na mesma hora, entra na frente e avisa: daqui você só vai sair acompanhado da polícia. A gente sabe que você fugiu da cadeia. Du fica mais desesperada ainda e pede: me deixa sair daqui, eu imploro, me deixa. Teca, Buba, Mariana, Augusto e Nácia ficam chocados com a revelação. Pasma, Teca fala: meu Deus, eu pensava que você era do bem e agora descubro isso. Meu Deus, como eu fui enganada. Du, revoltado, grita: já que é assim, eu também vou entregar você, Teca. Todos olham para Du e Du continua falando: o filho da Teca é meu. Nesse momento, Neno e Pitoco chegam e Du, ao ver os amigos, pede: Neno, Pitoco, fale para todos aqui que eu sou o verdadeiro pai do filho da Teca. José Inocêncio olha para os dois meninos e Neno fala: que conversa mais doida é essa, Du? Você sabe muito bem que o pai desse menino é o Dr. Venâncio. Pitoco confirma tudo e José Inocêncio não acredita em Du e fala: você tá mesmo desesperado se pensa que eu vou acreditar em uma conversa dessa. Du tenta correr outra vez, mas não consegue. Em desespero, o rapaz pega uma faca que ele tinha escondido, corre para cima de Inocêncio e de repente todos escutam um tiro. Tu percebe que foi atingido e começa a olhar para os lados, perguntando: quem foi? Quem foi que atirou em mim? É então que ele vê Teca segurando a arma de Belarmino e diz: mas por que você fez isso comigo, Teca? Teca, em desespero e nervosa, fala: eu não podia deixar você fazer mal ao voinho. Todos ficam chocados ao ver a cena. E Du, antes de partir, entrega o número de telefone para Teca e fala: eu sei que errei, mas antes de partir dessa, eu queria me redimir. Eu descobri o número de telefone dos teus pais, Teca. É esse aqui. Inocêncio se aproxima da garota para confortá-la.
Teca continua em choque e pede perdão a José Inocêncio por ter colocado Du dentro de casa. Neno e Pituco mostram que são do bem e são acolhidos pelo fazendeiro. Já Teca conseguirá finalmente realizar o seu sonho de encontrar a sua família. Agora me contem aqui nos comentários. Vocês acham que a Teca merece reencontrar a sua família e ir morar com eles? Ou ela deve ficar na fazenda de José Inocêncio? E se inscreva no canal e deixe o teu like para receber sempre os novos vídeos.